Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder tratar sobre as principais formas de orientação que são utilizadas no espaço, né? Orientação, localização. Basicamente a gente tem o que? Tempos antigos, quando não existiam ainda essas formas mais usuais que a gente usa no dia a dia, os humanos usavam pontos de referência no espaço. Naquele período, uma grande montanha, um rio, uma grande árvore, tudo isso servia como forma de referência. Tá? Com o avanço da ciência de observação, nós temos a chegada da chamada orientação pelos astros. Estrelas, Sol, Lua. E a partir disso a gente define os chamados pontos cardeais de orientação. A gente tem por referência que o Sol nasce no leste, tá? Ou o nascente do Sol, né? No leste, e se põe no oeste, que isso é provocado pelo movimento de rotação da Terra. Na verdade, a Terra gira de oeste para leste. Então, a nossa sensação que está aqui na Terra, a gente vê o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste. A Terra está fazendo um movimento contrário em relação a isso, que acaba gerando os fusos horários e tudo mais. Mas isso é assunto de outro vídeo. Então, esses pontos cardeais, a partir desses pontos cardeais, é que foi definida a primeira forma de orientação mais precisa da Terra. Hoje em dia, a gente tem outras formas de orientação. A gente tem a bússola, tá? A gente tem os mapas que são usados na maioria dos locais, né? E nós temos o chamado GPS. Hoje em dia, quem não tem um GPS, geralmente no seu smartphone, né? Esses aplicativos de circulação de trânsito, basicamente eles funcionam com um GPS e um mapa associados, que eles acabam te levando de um local para outro e tentando também encontrar o melhor caminho para você poder se orientar. Então vamos ressaltar, a gente tem as formas de orientação naturais, tá? Sol, lua, estrelas, ou pode ter um ponto de referência também na natureza, isso também é importante. E a gente tem as formas artificiais que o homem criou, bússola, mapa, GPS, tá? Os aplicativos hoje em dia te dão muito mais velocidade, né? Antigamente, para você abrir um mapa, ou você tinha que abrir um jornal, ver uma televisão, ter um livro, ou mesmo comprar um mapa avulso. Então, hoje em dia, você abre o celular e você consegue todas essas formas de orientação. Acabou facilitando bastante, né? Essa expansão das orientações. Essas formas de orientação estão bem mais acessíveis hoje em dia. A gente também é importante ressaltar que essas formas de orientação, as mais precisas, estão relacionadas à coordenada geográfica. O que é a coordenada geográfica? A coordenada geográfica são duas referências, uma referência de latitude, outra de longitude, que te dão a posição exata que você está no espaço. Os mapas são fabricados a partir da cartografia, que é a ciência que estuda esses mapas. Mas para poder representar os objetos, os locais, os países, os continentes de forma correta, foi criado um sistema de coordenada geográfica. A coordenada geográfica é formada por duas informações. As chamadas longitudes, que são definidas a partir dos meridianos. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que fica lá em Londres. Tá? Ele divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério leste ou oriental e oeste ou ocidental. E nós temos as linhas de latitude, que são os paralelos. Eles dividem a Terra em norte e sul. Tá? A linha principal dos paralelos ou das latitudes é a linha do Equador. Então guarde isso. Linha do Equador divide a Terra em norte e sul. É a linha das latitudes. A linha das longitudes é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste e oeste. Essas coordenadas geográficas sempre vão ser formadas por um par. Esse par é formado por uma coordenada de latitude e uma coordenada de longitude. O que é a coordenada em si? É o valor da linha onde está o ponto mais o hemisfério de referência. Por exemplo, se eu estou no hemisfério norte, vamos lá, a coordenada é 30 norte. Essa é a minha coordenada de latitude. Se eu pegar um exemplo dos meridianos, eu estou lá 30 leste, eu tenho 30 graus leste. A coordenada geográfica é sempre isso, é um par, são duas. Uma de latitude, outra de longitude. É importante porque elas são as principais formas de orientação. Tá? O meridiano de Greenwich para as longitudes, linha do Equador para as latitudes. Nós temos ainda outros paralelos importantes, né, que são os chamados trópicos, tá? Trópicos de Câncer no hemisfério norte, trópico de Capricórnio no hemisfério sul, e os círculos polares, que é o círculo polar ártico no hemisfério norte e círculo polar antártico no hemisfério sul. Tá? Essas são as principais formas de orientação no espaço que nós temos. O vídeo é mais para a gente poder revisar esse conteúdo em relação às coordenadas geográficas e localização no espaço. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.